Boa noite, igreja. Como está a sua quarta-feira? Tudo bem? A minha está ótima. Vamos lá. Culto de quarta-feira é um culto que a gente estuda a... Amém. Que bom. O pastor Valmir me deu esse desafio novamente, eu aceito sempre com muita alegria no coração. Na verdade, eu tenho pedido a Deus para gostar de fazer esse negócio, né? Me ajuda aí, porque... Mas Deus atende a nossa oração. A gente começa a fazer com mais leveza, tranquilidade. Ou então sobe para a glorificação logo de uma vez, né? Mas é muito bom, é prazeroso, porque a gente aprende, a gente tem que se debruçar na palavra. Isso é muito legal. É bom estudar a palavra de Deus. É bom aprender sobre ela. Eu fui desafiado a também ministrar umas aulas ali no Instituto Batista de Ensino Teológico. Nós temos um Instituto Batista aqui na Cibapa, que acontece às segunda-feiras, à noite. Você pode se inscrever e aprender um pouco mais e com mais profundidade da palavra de Deus, teologia, a respeito do que Deus é e do que Deus quer fazer e pode fazer. Interessante que eu estudando lá, eu percebi que a Bíblia, ela teve esse nome pela primeira vez citado em 405. Até então, não se tinha essa palavra Bíblia, eram uns livros. O próprio 405 depois de Cristo. O próprio Paulo, quando estava na prisão, pede que traz meus livros. Eram os livros, as coleções de livros. A Bíblia é uma coleção de 66 livros, inspirados por Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Deus, na sua soberania, só permitiu que entrasse aqui o que Ele falou. Amém? Outro fato interessante é que, 405, a Bíblia, teve estrutura de Bíblia. A imprensa, máquina de imprimir, ela só surgiu em 1450, por Gutenberg. Ele que fez a máquina de imprimir. Sabe qual foi o primeiro livro impresso? A Bíblia. Graças a Deus. É interessante que teve um filósofo, eu conheci esse filósofo na faculdade, o Voltaire, e ele falou que em torno de 100 anos após a data que ele falou, ninguém saberia mais o que era cristianismo nem Bíblia. Aí eu te pergunto, quantos aqui conhecem Voltaire? Voltaire, filósofo francês, tal, 3, 4. Tudo bem, você pode dizer, você está perguntando numa igreja, que não pergunta numa universidade. Eu acho que se perguntar na universidade também, da mesma forma, quem é Jesus Cristo e quem é que é a Bíblia, todo mundo vai saber. Voltaire está quase esquecido no tempo, né? O que é Voltaire daqui a mais 50 anos? E a Bíblia continuará sendo Bíblia, estudada, gravada na alma do coração do homem. Outro fato que eu achei interessante é quando que ela chegou no Brasil. Sim, em 1450 ela foi impressa pela primeira vez, na Europa, obviamente. Chegou no Brasil em 1819. 18, ela completinha. Antes já estava vindo uns fragmentos, um Novo Testamento, vinha um livro, uma folha. Mas em torno de 1816 ela chegou pela primeira vez completinha em português. E, gente, isso aí explica muita coisa. Se na Europa eles já tinham ela há tanto tempo, no Brasil a gente tem há menos de 250 anos, explica muito da nossa imaturidade. Explica muito dos nossos erros. Porque a palavra de Deus é que dá firmeza de fé. É que torna você uma pessoa que não é levado por vento de doutrina. Você entende quem Deus é de fato. Não é interessante isso? Esses dados? Enfim, não vim falar da Bíblia propriamente hoje. Eu vim falar sobre o homem e o pecado. Você sabia que a gente é pecador? Alguém já te falou isso? Preciso te falar isso. E criança peca? Criança nasce pecador? E o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Eu respondo pelo pecado dele? Ou só pelos meus? E essas perguntas a gente responde hoje. Se Deus é bom, onisciente, por que Ele permitiu o pecado? Eita! Ok, você não tem muito interesse nessas coisas. Meu Deus é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Mas tem pessoas que têm interesse em saber sobre isso. E como Deus revela isso, é importante a gente saber. Vamos saber então sobre o homem e sobre o pecado.
o homem e o pecado. Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, sabemos, ó Pai, que o conhecimento do Senhor é inesgotável, Pai. Nós nunca, na nossa limitação de seres criados, podemos esgotar o conhecimento do Senhor. Mas o Senhor se revelou a nós através de Cristo, através das Escrituras, ó Pai. E cabe a nós, ó Deus, iluminados pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, compreender mais do Senhor, da Tua vontade, da verdade da humanidade, para que não incorramos no mesmo erro, nos mesmos pecados, ó Pai, mas sejamos edificados pela instrução da Tua palavra. Edifica a Tua igreja, Deus, na Tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, abra sua Bíblia em Gênesis. Vamos falar sobre o homem, vamos falar sobre Gênesis, a criação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, aí fala sobre a coroa da criação. A coroa da criação, a obra principal da criação é o homem. Eu estava lendo um livro esses dias de um filósofo e teólogo, mas ele não é cristão. Eu estava lendo, tal, por curiosidade, mas chegou num ponto lá, eu só fechei, eu não tenho mais interesse de ler. Estava bom, ele estava falando sobre algumas coisas, princípio, liderança, gestão, mas chega num ponto que ele fala, o homem é muito arrogante de achar que o Deus fez o mundo todo para ele. O homem é muito arrogante de achar que a criação, ele é o ser principal da criação. Como que ele fala isso? Não tem embasamento bíblico. O único que recebeu o toque de Deus, o Espírito de Deus, o sopro de Deus, foi o homem. De todo o resto, as demais coisas da criação, Deus apenas falou. Foi a palavra dele que tornou a existência. Haja os peixes nos mares, haja os animais nos campos, e que eles se multipliquem conforme as suas espécies. Que haja luz, que haja. O homem, não. Passa lá no projeta lá para a gente o versículo. Então disse Deus, vocês podem ler, por gentileza? Amém, glória a Deus. Grava principalmente, façamos. Era uma só pessoa que estava falando isso? Façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Deus, o Espírito Santo e Cristo ali na eternidade. Fazendo um ser na criação especial para ter comunhão com Ele. Meu Deus, nós fomos feitos para nos relacionarmos contigo, Pai. Eu não fui feito para pregar, eu não fui feito para falar aqui, eu não fui feito para ser só marido, eu fui feito para me relacionar com Deus. Você foi feito para se relacionar com Deus, e a sua relação com Deus não pode estar restrita à quarta-feira, das 7h30 às 9h, na quadra 208, aqui dentro da igreja. Aqui também faz parte disso. Mas esse relacionamento é diário, é constante, é falado dia a dia, é acordar e de meu Deus, mais um dia, é mentalizar essa presença de Deus dentro de você, porque a sua alma clama pela presença de Deus. Só a minha, a de toda a humanidade. Vejamos mais, capítulo 2, ainda em Gênesis, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. São os 2 versículos de Gênesis que fala sobre o homem na criação. Gênesis capítulo 1, 26 e Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos lá, eu vou ler para você, para a gente ganhar tempo. Se você fizer... Não. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou... que maravilha! A partir do sopro de Deus. No início, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Gênesis 2. O Espírito de Deus. Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. E esse Deus que é Espírito sopra no homem e faz do homem que ele desce, ele põe as digitais dele. Esse da criação é diferente.
A gente é tão doutrinado no erro, tão doutrinado em mentiras, que a gente aprende que o homem é um animal racional e os outros são os animais irracionais. Na Bíblia não temos fundamentação para chamar o homem de animal. De criação de Deus, de semelhança de Deus e de racional, sim. Sim. Animal, não. Esse dia eu estava dando aula lá no seminário lá do IBET, falando, pois é, o homem, o ser racional, o animal... gente, perdão, desculpa, porque a gente é tão doutrinado nisso. É chamar Deus também de animal? É interessante que os evolucionistas do ateísmo falam que o homem veio do macaco, ele evolui há mais de 6 milhões de anos. Gente, é ano. Você já parou para pensar? É ano. Gente, a coisa muda e muda tão rápido, e é tão dinâmica, e é tão veloz, que vamos combinar. A mudança que teve, eu comecei citando aqui que em 405 a Bíblia foi chamada de Bíblia pela primeira vez, e depois em 1450 foi impressa, e a coisa muda, e muda, e muda, e muda, e é rápido que muda. Lá no meu trabalho está todo mundo pedindo para aposentar, que não está aguentando mais as mudanças. Toda hora é uma mudança, ninguém sabe mais que é nada. Não, vai acabar o prédio, agora é digital a coisa. O seu chefe é virtual, e tem, eu não dou conta desse negócio, não. Eu vou sair daqui. Indo embora, muda muito rápido. Como é que um cara vem me contar uma história que é 6 milhões de anos? Com base em quê? Não, que a gente pesquisa aqui a Terra e analisa pelo carbono e tal. O homem querendo, na criação, pela própria criação, determinar isso. Deus criou. É muita fé para acreditar que o homem veio do macaco e que o homem nasceu há 6 milhões de anos. É muita fé. É fé para dar de peia nos crentes. O ateu acredita nisso, ele é evolucionista. E é muita fé. Tem um cara sertanejo que ele é muito interessante, ele sempre andava com um pregador na bolsa dele. Ele falou, o cara veio me convencer que o homem nasce do macaco, eu desafio ele uma coisa. A maior criação da humanidade, uma coisa simples da humanidade, na realidade, esse pregadorzinho. O pregador é duas madeirinhas que você prende a roupa no varal. Todo mundo conhece. Eloy, meu irmão, é ano para você ensinar o macaco a fazer um pegador desse aqui. Você bota lá e ensina, ele não faz. O ser humano já está na frente disso aí há quanto tempo, fazendo inteligência artificial, os computadores trabalhando para a gente. O cara vai me diz lá, sinto muito aqui na Receita Federal. Eu vou até dar o bizu para vocês, médio, curto e longo prazo, não haverá concurso, porque queremos trabalhar só com 30% do que tem aqui de funcionário. Por quê? Porque um vai fazer o que 100 faz, com inteligência artificial. Criação do homem. Por quê? Cria como Deus cria, é semelhante a Deus. Põe o macaco para criar o pegador. Não faz. Não vai. É muita fé para acreditar num negócio desse. Enfim, com todo respeito aos ateus, e solidarizo a eles, porque é uma obra que o Espírito Santo faz de convencer a gente. Já os cristãos, você, pelo amor de Deus, se é cristão, batista, da Cibá, para você saiba, que nosso entendimento é que o homem evolui. Ele aprende a usar um barbeador, ele evolui no sentido de cortar uma unha, de usar um celular, ele evolui no sentido de aprender línguas diferentes, ele evolui. Ele evolui na medicina, para não sair cortando um cara sem anestesia, ele evolui desenvolvendo, porque Deus falou, dominai a natureza, desenvolve remédio das plantas, desenvolve, cura-se assim. O homem domina, é de Deus. Mas o que a gente entende é que há 6 mil anos, 2 mil anos depois de Cristo e 4 mil anos antes de Cristo, faz mais sentido. Muito mais sentido. Eu não sei você se convence com isso, mas se você for trazendo aqui para gente, é ano mesmo, é para acontecer isso aqui tudinho nesse intervalo de 6 mil anos, porque é tempo e faz sentido. E o homem se perde nesse tempo todo, da sua identidade original, da sua paternidade original, da sua família original, dos seus pais. Perde, porque se você perguntar para você quem foi o avô do seu tataravô, eu não sei. São raros os que sabem. Geralmente japonês, judeu, sabe mais, porque é cultural, né? Mas nós, sabe não. Eu não sei como era o nome do avô do meu avô. Não sei. Vamos continuar? O homem, então, foi criado de Deus. E ele tem esse toque de Deus, essa criação especial.
Deus faz do pó da terra, Gênesis 2:7, e põe lá, e ajeita, a semelhança de Deus e do Espírito Santo e de Cristo. E ali em Gênesis 2:7 ele vai e sopra, Deus Espírito, Deus sopra o fôlego e o homem vive. E o homem, portanto, não é só parte material, o homem, portanto, não é só corpo, o homem tem uma parte imaterial. Vocês que estiveram conosco aqui na Cibapa, quando estudamos a doutrina da salvação, teve um ponto sobre justificação, que nós vimos a composição do corpo humano, que o homem é corpo, alma e espírito. Nós chamamos 3 pessoas aqui para representar os 3 que estão dentro e são uma só pessoa que lutam. Explica muita coisa, inclusive. Porque tem pessoas, tem entendimento que o homem é o corpo e a parte imaterial, que é a alma e espírito, tudo junto. Nós entendemos que é o corpo e há uma divisão entre alma e espírito. Tem embasamento? Vamos lá, 1 Tessalonicenses. Vamos viajar na Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Produção tem aí para jogar na parede. Comunicação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Olha aí, galera, vamos ler esse negócio? Bora. 1, 2, 3, vai. Que todo o corpo, alma e o espírito. Eu tenho dificuldade em defender uma linha de que o homem é o corpo e a alma e o espírito é tudo junto. Tenho dificuldade. Como se não bastasse, Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Esse não precisa. Diz assim, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E mais afiada, cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Juntas e medula, pensamento e intenções de coração. A gente que acompanha pessoas, lida com pessoas, aconselha pessoas e que, acima de tudo, buscamos crescer no Senhor, eu acho muito mais fácil explicar, por exemplo, o que Paulo fala em Coríntios, que ele diz o seguinte, ele queria falar aos coríntios e falou, cara, vocês são carnais, vocês não são espirituais ainda. Eu queria falar com vocês como espirituais, mas vocês ainda são bebês. Isso explica. Porque tem pessoas que não crescem o espírito, não fortalecem o espírito. Ela é só alma, é só emoção. A alma é a emoção, a alma é os pensamentos. A alma é a carga que você traz, do que você viveu de experiências. São os sentimentos, é o cheiro, é a música. Tudo fica e comunica na alma. O espírito é a parte que você comunica com Deus, é a parte que requer você investir nela para fortalecer. É você que faz esse crossfit na alma, no espírito. O espírito precisa dessa academia, o espírito precisa desse fortalecimento. Não há crescimento espiritual automático. Não há. Ai, mas acho tão bonito fulano, ele sobe, ele prega assim umas coisas, e decora uns versículos. Vai atrás. Por curiosidade, tu pega a Bíblia, você abre assim, ó. Eu fazia isso quando eu entrei na igreja. Eu ficava olhando assim, aquele ali não é crente não. Quer dizer, pode até ser, mas não parece que é. Aquele é. Opa, vou atrás daquele, vou colar nele. Aquele, não, nada contra, tudo bem, quem quiser ser, eu quiser. Mas eu ia atrás. Eu lembro de ter folheado a Bíblia do Elcias. Eu vi, rapaz, esse homem é diferenciado. Um negócio, uma calma, e um Deus, a Deus. Aí uma vez ele saiu, deixou a Bíblia dele. Meu Deus, eu tive a oportunidade de viajar com ele. Eu fiquei constrangido. Um senhor. Eu viajei com ele, eu devia ter 27 anos, 26 anos, 27 anos. O Elcias já estava com seus 56.
e trabalhava de engenheiro o dia todinho, e no final de à noite, final de semana, ia fazer missões, ia ajudar a gente, ia pregar. E aí eu fui dormir com ele num lugar, num hotel que a gente alugou, passou lá para dormir. Aí fiz a minha leitura ali, me sentado assim, quase dormindo, Senhor, tal, obrigado aí pelo dia, tudo. Foi bom demais. Deitei. Aí na hora que eu olho para o lado, lá está lá o Elcias. Aí eu me enrolo para um lado, me enrolo para o outro. Aí na hora que eu volto, meu Deus. E na hora que eu acordo, onde é que o homem está e como que ele está? Bíblia decifrada, codificada, rasgada, riscada. Acaba uma, pega a outra. Oração com Deus, tempo com Deus. Fortalece, crossfit, bomba, academia do Espírito. Quando que o crente é carnal, quando que o crente não cresce, quando que é um bebê na fé, converteu, aceitou Jesus, mas é só leri-leri, é só curtição, é só relacional, é só povo, não tem vida com Deus, não tem essa necessidade do sopro, do andar diário, da caminhada diária com Deus, ele não tem. Esse segredo é em casa, é no quarto, é vida, é vida. Para os casados aí, até na hora, com a mulher lá, meu Deus do céu, tira a minha mente antiga, Deus, põe, glória a Deus. Não fala alto não, mas você fica na cabeça. Deus o tempo todo. Não tem como você sair, se desligar de Deus. É vida com Deus, aliança com Deus. Eu não casei ainda, é aliança com Deus. É vida com Deus. Amém? Eu estou tranquilo, tá, gente? Não estou brigando não, é porque é um jeito e tal. Então, eu acho que fica muito mais fácil da gente aprender sobre isso quando entende que é corpo, alma e espírito. Isso é o homem. O homem. Ah, Joelson, mas como é que você explica aí essa diferença toda do homem para os outros animais? Porque sinceramente, eu tenho um cachorrinho lá em casa, Joelson, mas é inteligente. E eu jogo os trem, ele corre e pega as coisas. Eu ensinei ele faz xixi só lá no lugar dele. Gente, é igual a gente, Joelson. O homem é igual os cachorros. Eu saio caçando um rabo, saio caçando, eu nunca lati. Tem uns que mordem, gente. Eu estava lendo uma reportagem hoje, por curiosidade, fui atrás de um rapaz ali. Quem é esse cidadão? Eu botei lá, quando eu fui ver, o cara tinha mordido o outro e arrancado 2 dedos dele. Eu fiquei, meu Deus, será que é mesmo descendente do cachorro? Mas, cara, eu queria falar para vocês, por exemplo, da diferença do homem para a demais criação de Deus. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Esse é bom de decorar. Não me pega mais não, agora eu sei. Eclesiastes, pode colocar para mim? Obrigado, equipe eficiente. Povo está de parabéns, meu Deus, povo bom. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Meu Deus, que seja esse mesmo. Uai, é só isso. Deus fez. Mas é pequeno, gente. Ah, não, isso aí. Olha que legal. Isso é muito bom para a gente conversar. Eu uso bastante ele nas minhas conversas. Leiam, gente, para eu não ficar só ouvindo a minha voz. Por favor. Amém. Amém. Agora eu entendi o que Deus fez. Gente, Deus colocou no coração do homem e da mulher o anseio pela eternidade. Você não acha isso no coração do cachorrinho, da lagartixa, do passarinho? Eles não anseiam nesse anseio pelo transcendente, pelo invisível, pelo pós-morte, o que há de ter depois, e Deus, e por que eu penso tanto, e a consciência. Ele não pensa isso, ele não pensa. É por isso que a religião, só o homem, ser humano, tem e faz. Não existe a religião dos elefantes,
Tem a religião dos homens na Índia que adora o elefante. Mas não é os elefantes lá cultuando, não. Não há, passando no Nordeste, ver lá um grupo de jumentos e eles estão lá adorando, cultuando. Não, não existe. O homem e somente o homem, só o ser humano. Por quê? É toque de Deus, o sopro de Deus, a ligação, espírito, com eterno, eternidade. E Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Só é saciada em Deus, em nada mais. Eu conheço, e eu fiquei muito triste, um amigo, muito amigo, a gente brincava, conversava, sorria e tudo. E quando foi para o ateísmo, a gente entrou de cabeça junto, tal. Graças a Deus, Deus me resgatou, ele continua lá. Mas eu voltei muito triste porque, cara, seca a pessoa. Porque a pessoa quer negar a alma. Ela quer aplacar a alma. Ela quer tampar, inibir a alma. Ela desconsidera a existência da alma. E é onde está a emoção, é onde está sentimento, é onde está amor, é onde está a humanidade. Você entende? Eu cheguei lá, está um cara rico, ele e a esposa, casado, estão bem, são novos, tem uma filhinha. Mas você não consegue falar com a pessoa, interagir, falar de emoção, sentimento, o que você sente, que está tudo bem, como é que você está? Como é que está o seu coração? O que é que você está sentindo hoje? Não tem isso. Cara, fiquei muito próximo de mim, fiquei, meu Deus, quando eu voltei, Deus, tem que orar mais por ele. Porque se o homem ouvir a sua alma, ele vai buscar a Deus. A igreja de Cristo, a igreja cristã, é a única que tem essa satisfação, porque é a única que tem o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro é o Deus revelado nas Escrituras. A religião é a religação, é o homem querendo se religar com Deus. O homem nunca ia conseguir. É por isso que há tantas religiões no mundo. Porque cada um entende que é de uma forma que vai encontrar Deus. O ser humano tateando, tenta se encontrar com Deus. Deus viu que jamais iriam se encontrar com Ele, e Ele se torna homem e vem habitar no nosso meio. Portanto, o cristianismo não é religião nesse sentido, porque não é o homem buscando a Deus. O cristianismo é Deus vindo resgatar o homem. Você compreende? Estou entendendo então que o homem realmente tem essa diferença dos outros animais. Eu acredito que eu estou quase convencido. Tem mais 2 pontos que nos diferencia, nos distingue. Consciência. Romanos, capítulo 2, versículo 15. Nos dá consciência. Lá fala que a gente tem consciência, que o ser humano sabe do certo e do errado. Você sabe quando está fazendo algo de errado, você sabe. Não precisa estar seu pastor, não precisa estar seu líder de PG, não precisa, você sabe que está no seu coração que está fazendo errado. A consciência do homem está no homem. Essa consciência do certo e errado está só no ser humano. Ok, tem mais alguma característica? Temos vontade. Vontade é mais uma característica que só nós, homens e mulheres, seres humanos, temos. Te provo que não é, Jorge. Tem um cachorro que quando está com fome lá em casa, eita, mas ele tem vontade de comer. E agora? Olha, quando ele está com vontade de fazer o trenzinho dele, ele corre lá, ele tem vontade. Calma, deixa eu explicar. Existe a vontade, que nem os animais têm, vontade imediata. Vontade, quero comer, ele vai comer. E quando ele quer comer, ele só come. Ele não vai fazer outra coisa. É a vontade imediata. Isso aí a gente também tem. Mas tem uma parte da vontade que é só nossa, que é a vontade imediata, a vontade de longo prazo. A vontade que você faz planos, a vontade que você planeja, a vontade que você traça propósito, traça objetivo. Você compreende? Essa vontade. Vontade que você... É por isso que é até bom, viu, gente? Eu já subi aqui uma vez e falei, eu não faço muito plano. Meu Deus, arrependimento.
Como que é importante planejar? Vou até fazer o curso Foco, viu, gente? É importante, financeiro. Onde eu quero estar daqui a 10 anos financeiramente? O que eu quero... É importante. Eu estava me comparando com os animais irracionais, sem fazer plano. Olha, que coisa, né, Ari? Então, isso é uma coisa que nos diferencia, nos distingue. A vontade de ter alvo, distantes, planejamento. Mas, nessa vontade, a gente escolheu se afastar de Deus. Aí é que entra a historinha do pecado, que a gente acha que não tem nada a ver com isso. Eu mesmo ficava assim, rapaz, mas como é que pode? Como é que eu entro nesse barco de Adão assim, do nada, né? De graça, assim. Então, Deus respeita essa vontade do homem de se afastar dele? Respeita. Mas ele não enviou Jesus e agora está desrespeitando, não. Ele enviou Jesus para que todo aquele que nele crê, não pereça, tenha vida eterna. Aos que crerem no seu nome, ele dá o direito de se tornar filho dele, filho de Deus. Então, é algo que ele se revela para resgatar aqueles que querem. Ok? Tá. E o pecado, então? Gente, tá tranquilo? Estou passando da metade, tá? Tem umas coisas assim que está na Bíblia, a gente fica com curiosidade, né? A gente começa a saber, mas e essa coisa, como é que acontece? Por exemplo, eu tenho uma parte imaterial, eu tenho uma alma e um espírito, mas quando é que ela começa? Hein, pastor Dani, como é que é, né? Quando é que vem, assim? Quando é que ela entra no corpo, entendeu? Aí os caras já pararam para pensar nisso na teologia, eu acho interessante. Eles já pararam para pensar nisso. E aí pensa, dá errado, e aí não, o certo é tal coisa. Aí legal. Porque tem o tal da origem da alma. Aí diz assim, tem a teoria da pré-existência. A teoria da pré-existência, que não é correta, tá, gente? Ela não é correta. Os caras achavam que era o seguinte, não, Deus fez um monte de alma, tá tudo lá, as almazinhas, aí vai nascendo corpo. Aí vai nascendo corpo, ele vai pegando as almas e jogando no corpo. É os questionamentos, entendeu, galera? Não tem fundamento bíblico. Ela se aproxima mais do espiritismo, outras coisas assim, que traz uma vida antes do corpo. Na teoria da criação imediata diz que é o seguinte, vai criando já junto. Mas a teoria da criação imediata, por exemplo, ela cai por terra em Salmos 51, 5, que diz que desde o ventre da minha mãe eu sou pecador. Como é que Deus vai botando uma alma pecadora dentro da pessoa? Está vendo como é importante conhecer? Teoria derrubada da criação imediata também. Teoria que mais aceita é a teoria da transmissão. A teoria da transmissão é essa. Deus criou Adão e Eva. Assim como naquela época ele criou os outros animais e deu a ordem, a palavra, e disse, multipliquem-se. Vai e multipliquem-se. Ele deu a palavra da multiplicação. Não deixa de ser criado por Deus. A partir daí, é tanto que todo mundo nasce em pecado. Por quê? O pai ali pecou no pecado original por nós. Essa é mais convincente. Tu deixa na cabeça de vocês meio confuso com essas ideias doidas? O pecado, meu irmão, como é que faz esse negócio? O pecado, como é que o mal entra no mundo? Deus é onisciente, Deus é bom, como é que o pecado entra? Como é que explica isso? Joel, se tu vai mexer nessa área bem aí, rapaz, moço. Gente, é tranquilo demais, demais, demais. O pecado, o problema do mal. Primeiro, é importante a gente saber que não existe, gente, é uma desconstrução, não tem muito tempo que isso foi desconstruído na minha cabeça. Meu Deus, que bom saber disso. Não existe uma luta em equidade de seres, Deus lutando contra o diabo lutando contra Deus. Deus lutando contra o diabo e o diabo lutando contra Deus. Não é isso. Não tem fundamento bíblico. Deus é majestoso, soberano, grande eu sou, grande Senhor, o Criador, o Supremo, o Magnífico, foi Ele que criou. Ele criou os seres celestiais, o exército celestial, Ele criou os anjos. O diabo é anjo, que caiu.
Por quê? Porque assim como o homem, ele tem vontades, ele escolhe, ele é um ser pessoal que eu falo, porque o que um espírito é um ser pessoal? Um espírito, os anjos são os seres pessoais, porque tem vontade, tem desejo, pensa, tem raciocínio, é um ser pessoal. Ok? Então não é uma luta. Vamos para o livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1, versículo do 6 ao 7, para você ver, botar o diabo aqui bem no lugarzinho dele. Joelson, você está dizendo que está subestimando Satanás. Eu não estou subestimando Satanás. Não é isso. Eu estou falando que em relação a Deus, aí sim, a gente pode subestimar Satanás. Você está entendendo, gente? Eu jamais... Existe uma passagem na Bíblia que o arcanjo Miguel disse que ele lutando com Satanás, e ele fala que o Senhor te repreenda, Satanás. Nem esse anjo foi lá zoar com o cara, que sabe da patente dele. Querubim ungido. Um anjo que vive no mundo muito mais tempo do que qualquer um de nós. Sabe dos seus ancestrais. Ele conhece. Então não estou falando do meu ponto de vista que eu venho para cá. Não, não é isso. Eu sei que Jesus o derrotou na cruz. Eu sei que Jesus venceu ele na morte. E eu sei que Deus criou ele. Ele é criação de Deus. E como criação de Deus, ele tem um propósito. E tem até um dia marcado e um final marcado. E é conhecido e revelado pela palavra. Ok? Jó, capítulo 1, versículo 6. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles. Olha aí. Vamos lá, não passa para... Ah, já passou. Mas imagina assim, a gente já passando, ixi, então Deus, ai, não sei o quê, arreda-te. Não. Deus tranquilamente, porque na sua onisciência não há desconhecido para Deus. Nada fugiu do controle de Deus. Não é porque o homem escolheu fazer o contrário da vontade de Deus que a coisa saiu da mão e do controle de Deus. Não. Não pense isso. Isso é errado, é antibíblico. Deus tem o controle, tem o governo do mundo. Deus sustenta a criação. Ele tudo controla e governa. Amém? Amém mesmo, igreja? Então tá. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Para frente um pouquinho. O Senhor disse a Satanás, imagina a tranquilidade, a serenidade de Deus. Tranquilo. Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Outra coisa, não pense que Satanás é onipresente. Isso é um atributo unicamente de Deus. Só Deus é onipresente. Ele tem uma legião de demônios, ele dá ordem, uma estrutura, a galera anda por lá. E ele falou, perambulo pela terra. Que velocidade que ele anda como um ser angelical, não sei. Se passou ali na 508 Norte, ali na sua quadra ali, naqueles apartamentos, não sei. Mas se passou, não estava em outro lugar. Não é onipresente. Aí a gente vê que o diabo é criação de Deus. Deus não se assusta com ele. Deus não se surpreende com ele. Deus não luta de igualdade com ele. Porque um sopro de Deus dizima tudo. Deus é Deus, continua sendo Deus, soberano. É Ele, o exaltado. Não fica melhor ver assim, gente? Como de fato é na Bíblia? Ah, mas e aí como é que você explica esse negócio do mal no mundo? Sabe como é que é interessante? Porque não há uma materialização do mal. O mal em tal coisa, o mal em tal lugar. Na teologia, no estudo da palavra, a gente entende que o mal é o contrário à vontade de Deus. E por que então existe, Deus criou ao contrário à vontade dele? Porque senão seríamos robôs. Não haveria relacionamento genuíno. Você poder, na quarta-feira do dia 13, tá em qualquer outro lugar, você está aqui. Você escolheu estar aqui. Isso é adoração a Deus. Você escolheu.
É presente seu para Deus. Não é Deus que está te obrigando. É espontâneo. Isso agrada a Deus. Como que iríamos ter um verdadeiro louvor a Deus, verdadeira adoração a Deus, se não teríamos a possibilidade de não fazer isso? Seríamos robô. Eu amo tanto a Rebequinha, ela tem 3 aninhos. Eu sei quando ela vai fazer uma coisa que é errado, não faz isso que é errado. Mas se eu excluir todas as possibilidades de ela fazer alguma coisa de errado, eu estou tirando a essência dela, de ter a experiência dela do erro, se ela quiser. Eu posso dizer, não faz isso, não põe o dedo na tomada, come essa comida, não faz, menina. Mas ela erra, ela escolhe errar, e eu não deixo de amar. Mas ela leva a consequência desse erro. Você está compreendendo? Se Deus tira a minha capacidade, a sua, de pensar o contrário, de não fazer uma coisa e só fazer uma, e não ter o desvio, nós não seríamos seres humanos com essa capacidade de decidir se relacionar com Deus. E o que Ele quer é de livre e espontânea vontade. Eu decidi, Senhor. O pecado me chama, Senhor. Eu sinto o cheiro do pecado. A memória está viva do pecado. Ele vem na minha porta todos os dias, Senhor. Mas eu tenho dominado, eu tenho lutado para glorificar o Teu nome. Porque o sacrifício do Senhor na cruz não foi em vão. E Jesus continua derrotando Satanás em cada adoração sua. Em cada obediência sua, Satanás é derrotado. Em cada louvor, em cada ato seu de amor por Deus, com gesto e ação, você destrona mais uma vez Satanás. Satanás faz tão parte, está tão no controle, que há relatos bíblicos que a ação de Satanás gerou conversão. Atos capítulo 19, eu não sei precisar o versículo, mas é 19. Fala que os caras estavam empolgados com esse negócio de expulsar demônio, mas eles não tinham Jesus Cristo ainda. Eles não eram convertidos ainda. E aí eles saíram lá e tinha uns demoniados, eles chegavam em nome de Jesus que o Paulo anda pregando aí. Sai desse corpo agora. O diabo olhou assim, Paulo eu sei quem é, Jesus também. E vocês são quem? Meu irmão, o demônio pegou eles de peia, taca, tirou a roupa deles, eles saíram nu. Judeu pelado no meio da rua, você não tem noção, aquele povo. Saíram pelado. O povo ficou apavorado com aqueles demônios que deram neles lá, e relata a Bíblia lá. Pessoas converteram. Com medo da... Olha, que legal. Eu já vi casos de pastor, gente falando, pregador, dizendo, não, estava num lugar e tinha um demônio lá, e dizia, sei o quê, e o povo ficou tudo assustado. E aí ele foi lá, repreendeu o demônio, em nome de Jesus, cala a boca e sai desse corpo. E saiu, e o povo ficou tudo assim. Aí ele, e vocês, quem não aceitar Jesus aqui, o diabo vai entrar também no coração. Eu aceito. Então, gente, o diabo não está lutando pau a pau com Deus. Ele se levanta contra a vontade de Deus, porque o mal é o contrário à vontade de Deus. Você pode hoje fazer o mal, pode hoje fazer o bem. Deuteronômio, capítulo 11, versículo alguma coisa. Eu tenho que começar a decorar esses trem tudo, né, pastora Deus? Mas faz falta. Ok, deu certo. Capítulo 11, versículo 26. Eu acho bonito demais aqui, gente. Quando eu encontrei esse, meu Deus, Deus coloca para a gente as coisas. Deus diz assim, ó, preste atenção, 11, 26. Preste atenção. Hoje eu estou pondo... E está aqui a maldição. É o que Deus está falando. Ele não está amaldiçoando ninguém. Nem está abençoando ninguém. Prossiga, por gentileza. Continue. E ele ainda dá uma sugestão de paizinho, ó, o próximo. Ele fala no final, eu sugiro que vocês obedeçam e tenham vida. Vocês entenderam de forma clara?
Ah, mas está difícil, não sei o quê, estou assim. Pode ir atrás. Você teve escolhas e decisões sua, por vontade sua, por consciência sua, de desobediência. E qual é a promessa? Maldição, correndo atrás, ó. E pega. Não adianta se esconder. Mas, se obedece, se busca saber o que é que Deus orienta em cada situação, e você vivencia isso, e guarda a palavra no coração para não pecar contra Deus, bênção corre atrás de você. Você fica em casa, deitado, e ela aparece, bate na sua porta, ele pega. Não, nem precisa correr atrás da... Ela pega você. Não é lindo isso, gente? Livre-arbítrio. Tanto o homem quanto os anjos têm. A possibilidade de fazer o contrário à vontade de Deus é o mal. E isso foi o que o homem escolheu. Relato da queda. Como foi essa queda? Gênesis capítulo 3. Você grave isso, entendeu? E onde vai? Gênesis capítulo 3. E teve desdobramento demais. Gênesis capítulo 3, 8, diz o seguinte: ouvindo o Senhor a sua... Gênesis capítulo 3, versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Até então, até a desobediência, o homem, até fazer o contrário à vontade de Deus, o homem tinha comunhão plena com ele. A partir daí, tem-se uma ruptura entre Deus e o homem. O homem desobedeceu, perde a comunhão com Deus. É natural. Tem mais desdobramento? Sim. Olha o que é que o cara fala, lá dentro do casamento dele. Versículo 12. Deus pergunta, cara, mas como é que você faz um negócio desse? Disse o homem, foi a mulher que o Senhor me deu, como companheira, que me deu o fruto da árvore de dia, e aí eu comi. Começou, culpa. Jogar um para o outro. O Senhor devia ter me dado uma melhorzinha. Que essa aí me surpreendi, viu? E aí ela já... Não imagino a cara de Eva, então. Comeu o que quis. Aí começou. Gente, depois disso, precisa falar alguma coisa? Até onde esse negócio tem rendido? A questão é... Tem sido restaurado na sua casa? Ou continua desse mesma pegada? Ai, Deus. Então, teve mais coisa, tem mais desdobramento na questão do ecossistema, da natureza. Olha o versículo 18. Versículo 18. A terra, fala assim, a terra vai dar espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. É interessante aí, fala sobre a situação da criação, espinhos. Eu imagino que eu peguei dengue esses dias, eu estava só imaginando, não tem aqui, tá, gente? Eu não tenho como defender isso biblicamente. Mas eu acho que a muriçoca não tinha o vírus da dengue ainda nessa época, que foi depois da queda. Ô, trem terrível aquele negócio. Meu Deus, tem a ver. Tem a ver porque as plantas começaram a ter espinho para espinhar a gente. Enfim, é bonito demais as coisas que a Bíblia revela. Por último, e não menos importante, fala da morte física e espiritual. Morte física e espiritual. Olha o que diz o versículo 19 e 22. Fala que ele vai morrer, diz assim, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Pum! Sentença. 22. Então disse o Senhor Deus, essa que é interessante, gente. Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Gente, pensa que coisa que Deus queria poupar a gente, que peso que é. A gente não tem essa capacidade de ser onisciente, onipresente, e agora a gente está tendo conhecimento de tudo, do bem e do mal. Cai um avião na Etiópia. Antigamente você não sabia nem o que era avião, imagina que quando caía na Etiópia. E agora você acorda de dia, sabe que caiu o avião na Etiópia e começa a chorar, sentindo pelos etíopes lá que caiu. Tudo bem, é bonito, ok, legal, mas aí você acorda, aí já tem sua mãe no WhatsApp, sua irmã, seu vizinho, seu chefe, já tem esse peso todo de gente na sua cabeça de conhecimento de coisas. Aí você já sabe que 15 pessoas fazem aniversário naquele dia, Facebook. Pensa numa onisciência que a gente não tinha antes e começa a pesar, de conhecer demais e conhecer demais.
E aí a gente começou a ter o conhecimento do bem e do mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Ou seja, morte espiritual também. Beleza, Joelson, mas e aí? Quer chegar aonde com isso? Quero chegar e falar para vocês que em Romanos diz que nós temos sim a ver com a queda de Adão, com o pecado de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12, para finalizar. Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Eu falei para vocês da transmissão da alma, como é que é? Você já nasce completinho. Quando Adão, como único e representante de toda a humanidade, cai, escolhe, tem aquela vontade de fazer o contrário à vontade de Deus, aquele primeiro pecado de Adão, o pecado original, é conhecido como pecado da raça. Esse pecado é imputado, é colocado na nossa conta, como netos, como filhos de Adão. Porque nascemos de carne e sangue, concebidos de carne e sangue, somos descendentes de carne e sangue dele. E esse pecado original, o pecado da raça, é imputado a nós. Tem pecado de Adão que não é colocado sobre os nossos ombros? Sim, os pecados individuais dele. Esse bafafá dele aqui com Eva, já depois pegando pau aqui, a gente já não tem culpa nenhuma disso, gente. Mas a desobediência principal, a primeira dele, sim. Os pecados individuais dele, não nos alcança. Mas aquele inicial, sim, porque não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Até as crianças nascem, por melhores que sejam, com inclinação para o mal. Com inclinação para a desobediência. Para fazer a sua própria vontade. As primeiras palavras que as criancinhas aprendem é meu. É meu. É meu. É bonitinho, é lindinho, é cheirosinho e tudo. Mas está lá a descendência de pecado. Não há um justo sequer. Não tem como você por si só ter essa salvação. Vamos ficar de pé? E como que eu seria salvo? Porque Deus, na sua bondade, na sua infinita misericórdia, que nada o surpreende, e para você saber que Deus já tinha seu plano, e no próprio livro de Gênesis, ele anuncia Jesus Cristo. No próprio capítulo 3, no capítulo da queda, ele já traz a solução. No capítulo do problema, ele já resolve. No capítulo que tem a decisão de afastar-se de Deus, ele já anuncia a reconciliação. Em Gênesis, Jesus Cristo é anunciado. No capítulo 3, Jesus Cristo já é anunciado. É para que você creia que Deus tem o controle do universo em suas mãos. Que nada está além do seu controle. Vamos ver o que diz capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, estava falando para Satanás aqui, e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, fala que um descendente da mulher irá ferir a cabeça de Satanás. Um descendente da mulher irá ferir a cabeça da serpente. Um descendente da mulher. A Bíblia relata tanto sobre o homem, por que ela não está falando sobre o descendente do homem? Jesus Cristo, quando veio, teve o sêmen, o esperma do homem? Ele teve a semente do homem? Da mulher. Olha aqui. Deus não é pego de surpresa. No 3 ele fala, 15, e lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus já traz aqui algo que você tem que refletir.
Ele já sabia que Jesus iria resgatar o homem. Jesus viria para ser essa sua ponte de ligação com Deus. Somente Cristo faz isso. Cristo não é uma religião, é o próprio Deus vindo buscar relacionamento com o homem. Esse é o nosso Cristo. Por isso que anunciamos esse Cristo, por isso que celebramos Cristo, por isso que falamos tanto desse Cristo. É porque Ele é a solução para o pecado, é a solução para o homem que se afastou de Deus, é a solução para o pecado que entrou na humanidade através de um homem. Mas também o pecado saiu da humanidade através de um homem. Mais abundante é a graça de Deus, que pode alcançar a todos, porque o preço desse pecado já foi pago por Jesus Cristo na cruz. Amém, queridos?